Chega aqui, sim. Ai, muito bem. Hoje quem vai fazer a nossa palestra é o Júlio. E eu vou pedir para ele fazer a prece para nós, tá? Eu vou pegar a luz, tá? Tá bom. Muito bem, nós convidamos os irmãos para que possamos agora fecharmos os olhinhos, esquecermos o mundo lá fora e agora voltarmos para dentro de nós mesmos na busca incessante do Cristo, do Senhor Jesus, aquele que trouxe para nós o grande exemplo de amor, e que possamos então agora voltarmos para os pensamentos positivos, para que a espiritualidade possa, ao ir em nós, já começando esse tratamento que é feito ao adentrarmos essa casa, ou assentarmos aqui nas cadeiras, possamos então esquecer tudo lá fora e voltarmos os pensamentos para Jesus, nosso Mestre, porque aqui estamos em nome dele, que ele mesmo asseverara, que de 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali ele estaria. E aqui hoje ele se encontra representado pelos benfeitores amigos, os mentores espirituais. Então nós agradecemos desde já a bênção grandiosa, a oportunidade de aqui estarmos, recebemos os benefícios que são trazidos por eles. Que o Senhor Jesus então possa fazer morada nos nossos corações, e em nome dele neste momento iniciamos os trabalhos dessa noite de hoje. Que assim seja. Pessoal, boa noite a todos. Prazer imenso estar nessa casa novamente, para juntos estudarmos um pouco mais sobre Jesus, sobre o Evangelho, visto que todos nós temos muita necessidade de estarmos comungando sobre o Evangelho. Então a primeira pergunta que fazemos é: será que nós temos estudado o Evangelho diariamente em nossas casas, como foi recomendado pelo Francisco Cândido Xavier? Cada um possa responder para si mesmo. Vamos lembrar que Francisco Cândido Xavier, que é a pessoa humilde, simples, de Uberaba, vindo de Pedro Leopoldo, estudou o Evangelho de capa a capa por mais de 90 vezes. Nós perguntamos, se o Francisco Cândido Xavier teve essa necessidade de estudar o Evangelho, e nós? Como ficaria nós? A questão do Evangelho é o seguinte: o que significa a palavra Evangelho? Alguém? A Boa Nova. E quem trouxe para nós a Boa Nova? Jesus. Parabéns. Porque até então, até a vinda do Cristo, as pessoas estavam sobre a lei de... Primeira revelação, quem foi? Moisés. Moisés. Então, as pessoas podem dizer, mas Moisés, a lei dele era muito dura, né? Olho por olho, dente por dente, não era? Era. Mas era necessário para o povo daquela época, devido à dureza dos corações das pessoas. Então, no tempo certo, veio Jesus com a lei nova. A lei de amor. Mas não pensemos nós que foi fácil, porque as famílias não poderiam de imediato aceitar. Se batesse uma face, teria que se apresentar outra, porque na lei vigente de Moisés era correto o revide. Então imaginemos que o trabalho que Jesus começou naquela época não foi fácil, como não tem sido fácil até hoje.
Quantos pais ensinam para suas crianças, não se te bater lá na escola, você é vida, devolve, não é? Então, imaginemos, há mais de 2000 anos que Jesus trouxe a lei de amor. Mas por que será que os pais ainda têm essa necessidade de ensinar os filhos a revidar? Por que será? É que os homens, nós, ainda não compreendemos corretamente a lei de Deus, a lei de amor. Não. Se tivéssemos compreendido, não existiriam as misérias sociais. Não existiriam os preconceitos. Não existiriam tantos desafetos, desarranjos, homicídios, e assim vai. E assim por diante. Então, quando Jesus disse assim para nós, se te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Se pedir a túnica, dai também a capa. Então, tínhamos naquela época a túnica e a capa que protegia a túnica. Então, você vai dar a túnica e vai dar a capa também. Você vai ficar desprotegido. Mas como que eu vou caminhar 1000 passos e eu vou caminhar mais 1000 passos ainda? 2000 passos. Como? Pessoa que nos obriga a caminhar 1000 passos é aquela pessoa que nos cansa. É aquela pessoa que nos cobra. É aquela pessoa que nós jungimos a ela, muitas vezes, em outras encarnações, e agora nos cobra. Ou seja, não adianta bater de frente, porque é dar murro em ponta de faca. Se fizermos isso, bater de frente, seremos ao contrário do que Jesus pediu. Porque a humildade é diferente da arrogância. Então, quando Pedro pergunta para Jesus, Senhor, como fazer com os inimigos que brotam como a erva daninha, que nos ofendem, que nos caluniam, que nos maltratam? E Jesus não responde. Pedro, os inimigos do homem não se encontram fora dele. Se encontram dentro do homem. Porque esses que estão fora, que nos atacam, somente obterão vitória se nós estivermos na mesma sintonia. Então, quais são os 3 inimigos que Jesus colocou, que são nossos inimigos, que estão dentro de nós? Quais são? Orgulho, egoísmo, mais um. Então Jesus coloca 3 inimigos ferozes no ímã do ser, que respondem por todas as misérias que assolam a sociedade. Então vejamos as misérias que assolam a sociedade. Não é o partido A, o partido B, o presidente A, o presidente C. Não. São 3 mazelas que se encontram dentro de nós. O orgulho, o egoísmo e a ignorância. Então, Jesus fala assim para Pedro, o egoísmo é algoz impiedoso que junge sua vítima ao eito da escravidão, tornando-a infeliz. Graças ao egoísmo, predominam os preconceitos sociais. Vocês têm preconceitos sociais aí fora? Muito, né? Agora imaginemos na época do Cristo.
As dificuldades econômicas. Nos dias de hoje, nós imaginamos que existem pessoas que passam fome. Com tanta riqueza no mundo, com algumas poucas pessoas que concentram em suas contas bancárias bilhões, não é? Bilhões, poucas pessoas, e centenas de pessoas que são abaixo da linha da pobreza. O que é isso? Se não é egoísmo? Os problemas do relacionamento humano. Onde tem pessoas, tem problemas. Independente da classe social. Independente da cor, da raça, de onde esteja. Não é? E o egoísmo? Então, o egoísta somente pensa em si. Não se importa com os outros. Eu sendo rico, quanto mais pobre, o problema é deles. Né? A nada nem a ninguém respeita na senha de amealhar, exclusivamente em benefício próprio, a tudo quanto ambiciona. Será que nós estamos sendo as nossas crianças a não serem egoístas? A repartir com o coleguinha? E o orgulho? Por sua vez, o orgulho é tóxico, que cega e destrói os valores morais do indivíduo. Levando-o a desconsiderar as demais criaturas que o cercam. Ou seja, o orgulhoso desconsidera qualquer um que está à sua volta. Que ele acha que ele é mais, ele é maior, ele é mais inteligente, ele é mais bonito, ele é mais e mais e mais. E os outros? Não é ninguém. Porque ele acredita ser um ser excepcional, portador de valores que pensa possuir. Pensa possuir. Então nós perguntamos, o que é que nós possuímos aqui? Qual o título acadêmico que nós temos que é nosso verdadeiramente? Qual o valor financeiro que nós temos que é nosso? Aquele carro que você paga a prestação, ou o terreno que você compra, daqui uns dias você vai, ele fica. É seu? Então o orgulhoso subestima tudo para sobressair, onde se encontra, exibindo a fragilidade moral e as distonias nervosas de que se torna vítima indefesa. Distonias nervosas. Que ele é vítima. Então vejamos que não é os outros que fazem ele ter distonias nervosas, não. Ele mesmo, com as suas crenças orgulhosas. Então vejamos que Jesus estava certo. O problema dos inimigos não são as pessoas, somos nós mesmos. E a ignorância? Igualmente escraviza e torna o ser déspota. O que é um déspota? Tirano, opressor, mandão, dominador. Isso é ignorância. Como a gente fala, não, mas como essa pessoa é ignorante? Então, a pessoa ignorante, ela é indiferente a tudo quanto não lhe diz respeito diretamente. Esquecido de que todas as pessoas são membros importantes e interdependentes do organismo social. Ou seja, não importa que aquele bairro ali, não importa que aquela comunidade, não importa que aquelas pessoas, não importa. E ele esquece que a Terra é um grande organismo. Todos nós nos interligamos.
Enquanto houver um grito de dor, um ranger de dentes em qualquer parte do mundo, nós não poderemos dizer que estamos felizes. Então, aquela senhorinha humilde, simples, baixinha, franzina, da cidade de Salvador, freira, como que ela chama? Irmã Dulce. Irmã Dulce. Esta é um grande exemplo de uma pessoa humana, doce, desprovida de egoísmo, de ignorância e de orgulho. Caminhando numa das vielas da cidade de Salvador, ela ouve um gemido de dor. Para, numa viela, num beco, um homem semi-morto, quase morto. E ela disse para a irmã que acompanhava: vejam, um homem necessitando de ajuda. Então a sua auxiliar disse: irmã, como? A senhora ouviu o gemido no meio de tantas pessoas? Ela responde: a pergunta é: como você não ouviu? Então, certa feita perguntaram à irmã: a senhora conversa com Deus? Sim. E ele responde: sim. Ficou interessante, né? E como ele responde? Eu sinto. Ou seja, sentir. Quando ela ouve o gemido daquele homem, ela sentiu, não sentiu? Ela sentiu o chamado, sentiu a presença de Deus convocando-a para o trabalho do amor, da caridade. Muitos dizem que não acreditam em Deus porque não o veem. Não tem como ver Deus. Tem como sentir, não é? Aquela experiência que a gente faz com os pequeninos. Quando perguntado, assim, quando perguntam, a gente não vê Deus, como é que vai acreditar nele? Simples. Pega um copo com água, botar açúcar. Tá vendo açúcar? Mexe. O açúcar desaparece, né? Agora bebe. Sentiu o doce? Senti. Não é simples? Então, Simão Pedro, estimulado pela resposta, voltou à carga indagando. Então, como extirpá-los da alma? Haverá por acaso antídotos para esses inimigos soezes? Boa pergunta. Como extirpar então, do nosso coração o egoísmo, o orgulho e a ignorância? Como? Alguém? É que nós queremos sempre o mais fácil. Então, um remédio não? Se é um remédio, uma dose só, única. Ah, eu estou com uma dor, estou com um problema, eu preciso de uma dose única para resolver rápido. Mas a cura não é essa, não é? Tem que ser em doses homeopáticas, dia a dia. Até porque nós queremos sempre um jeitinho mais fácil, sem renunciar às nossas mazelas. No que Jesus responde então? Ao egoísmo se deve sobrepor a solidariedade, que abre os braços à gentileza e ao altruísmo. Viram uma propaganda que fala que gentileza gera gentileza? Então, a solidariedade. O que é a solidariedade? Como praticar a solidariedade? Como ser solidário? Bom, quando eu venho no centro, aí eu sou solidário. Né? Mas e lá fora? Em casa, no trânsito, no trabalho.
Lembremos então de André, né? Quando Jesus fala sobre a caridade, sobre o trabalho, e ele fala assim: Senhor, tenho me sentido meio fraco, meio adoentado esses dias, e temo não poder trabalhar como os demais irmãos. O que Jesus responde, está lá no livro Boa Nova: se te faltares a visão, a audição, fala, os braços e as pernas, poderás trabalhar para Deus com a paciência. Quantas pessoas que não têm paciência, estão estressadas, nervosas, têm tudo à sua volta, mas são macambúzias. Parece que tem raiva de si mesmo, raiva do próximo, raiva do mundo. O mundo já está cheio de pessoas assim. Quanto mais nós pensarmos negativo, vibraremos negativo. E as ondas mentais irradiam. Nós todos vivemos sobre ondas mentais. Emitimos-las e recebemos-las. Falando em onda mental, lembrei do Divaldo Franco. Ele fala sobre isso, né? Que as nossas vibrações de amor curam e as negativas queimam. Então ele adora plantas, né? Aquelas orquídeas. Então ele ganhou uma orquídea que uma amiga trouxe para ele dos Alpes suíços. Ele fez um aparato lá, fez uma blindagem, um espaço para colocar gelo, para ficar bem refrigeradinho, para aclimatar o ambiente para aquela planta sobreviver. E ele ficou muito feliz. Ele ligou para a amiga dele. Também tinha. Então ela já tinha todas, mas essa ela não tinha. Ele ligou feliz para essa amiga e falou: olha, ganhei uma veio dos Alpes suíços, vem aqui para você ver. E ele foi mostrando a coleção, essa. Quando chegou na última, nessa, ela olhou e falou: essa eu não tenho. Olhou bem para a planta. E tomaram um chá, e despediu. Ele foi levar ela até o carro, ela falou: olha, Divaldo, vou te falar. Quando eu olho uma planta, ela morre. O Divaldo me ajudou, não é possível que a planta vai morrer. E vai o Divaldo, chegou lá, a planta, ele fala com essa palavra: a planta estava derreada. As folhinhas já estavam murchas. Aí o Divaldo dá passe na planta. Não adiantou. A planta morreu. Então ele liga para essa amiga, fala para ela, ensina ela, dá um curso para ela. Não é o olho. Tem pessoas que têm olho que seca pimenteira. Não é o olho, é a nossa energia. Joga sua energia com negatividade numa planta, num pássaro, num animal, um bebezinho, vai ficar doente. Atenção a ela. Você tem uma energia, tem que ser convertida para o bem. Deus não nos dá isso para o mal, é para o bem. Então ela aprendeu e passou a dar passes, ajudar na recuperação das pessoas. Então é isso que Jesus fala para nós aqui, ó. Que o coração generoso é rico de dádivas. Rico de dádivas. Essa é a nossa riqueza. Não é o carro, não é a casa, não é a fazenda, não é a empresa. Nossa riqueza são as dádivas. Essas ninguém tira de nós. Essas riquezas são o nosso advogado. Quando fizermos o transporte, não passamos para o além. Aqui e lá. Seu dinheiro não vai adiantar nada. Então, quanto mais as reparte, mais possui, porque se multiplicam com celeridade. Quanto mais reparte, mais multiplica. A solidariedade anula a solidão e amplia o círculo de auxílios mútuos. Então vejam,
Quantas pessoas dizem que são solitárias e entram em depressão por serem solitárias? Então, o que falta para as pessoas solitárias? Falta ser solidárias. Porque se eu sou solitário, então eu vou buscar onde eu possa exercer a solidariedade. Posso ir no Hospital do Câncer, visitar as pessoas que estão doentes, as crianças. Posso ir num asilo, posso ir numa creche. Onde quer que haja pessoa necessitada, pode existir a minha solidariedade. A solidariedade dignifica o ser, se eleva emocionalmente. Quantas pessoas debilitadas emocionalmente, que não têm inteligência emocional, se estressam e explodem assim, do nada. A solidariedade. E o orgulho? O orgulho. Como vamos tirar esse vilão do nosso coração? O orgulho. Então, o egoísmo se deve sobrepor à solidariedade. O orgulho cede ante a humildade. Mas nós imaginamos que ser humilde é ser bobo. Não, vou ser humilde, Deus, vamos pisar em mim. Não, ser humilde? Não. Se me bater numa face? Não, tem que reagir. O orgulho cede ante a humildade, que dimensiona a pessoa com a medida exata. Então, quando você é humilde, você sabe a sua medida exata. Você não acha que você é mais que o outro. Descobrindo-lhe o significado, a sua realidade. Às vezes nós estamos fora da realidade. Quando a gente é orgulhoso, você está fora da realidade. E você acha que você pode mais, que você merece mais. Mas e o outro? Que necessita também. Porque o indivíduo não é o que se supõe vãmente, nem o que dele se diz. É isso, as pessoas dizem que eu sou muito bom. Dizem que eu sou ótimo. E aí ele acredita que ele é bom mesmo, que ele é ótimo mesmo. Mas é só orgulho. Mas é, sim, o valor dos seus próprios atributos. Aqueles que pode ampliar a benefício próprio do grupo social no qual se movimenta. Quando deixamos de pensar só em nós, de passar a pensar na coletividade em geral, aí sim, estaremos no caminho certo. Por quê? Sem humildade, o homem se rebela, porque não reconhece a fraqueza que lhe é peculiar. Então, o violento, ele é fraco. Não é forte. Ele é fraco. Humilde, sim. Esse é forte. Então, o Cristo disse, né? Bem-aventurados os mansos, os humildes, os pobres de espírito. Mas quem são os pobres de espírito? Está lá no livro Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pergunta 313. Como entender as bem-aventuranças conferidas por Jesus aos pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são esses? Resposta de Emmanuel. O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo.
que costumam triunfar nas lutas do mundo. Os ambiciosos e egoístas triunfam nas lutas do mundo, não triunfam? Triunfam. Então as bem-aventuranças não são para isso. São para pessoas simples, singelas. Que adianta ganhar um mundo aqui, hoje, e perder a alma? Porque aquele perder a sua vida por amor ao Cristo, achá-la. Então as pessoas simples e singelas, as pessoas mansas, não reagem à violência. Não reagem. Vamos citar o exemplo então de Mohammed Krishnandan. Quem é? Da Índia, gente. Quem é? Gandhi. Gandhi, após formar-se em advocacia, estava na África no trem, na classe, na melhor classe, que sei lá como é que fala. Então vem o guarda que conferir os bilhetes, ele mostra o bilhete, e ele olha para ele e fala: isso não é o seu lugar. O lugar é lá, nas mais simples. Porque ele era negro ariano. Indiano é assim. Não, mas eu comprei, aqui tá pago. Não, não vai ficar aqui. Pegaram ele à força e jogaram para fora do trem. Machucou-se, é claro. E aí despertou nele, então, aquele sentido. Que ele, que era indiano, estava fora da Índia, e seus irmãos indianos estavam lá na Índia, sofrendo com o jugo dos ingleses. Então ele decide voltar para a Índia, para uma luta constante da não violência. Então ele propõe para aquela nação, para passar-se a partir daquela data, agir, não reagir, agir contra o opressor. Com violência? Não. É uma luta a favor da paz. Até que em determinada época, quando ele consegue fazer com que toda a nação capte o seu pensamento de amor, ele, na cidade, não me engano, Nova Delhi, na casa de seu amigo, que era delegado, vai para, como se fosse um comício, numa apresentação, e seu amigo, então, que era delegado, coloca a sua arma. E ele o repreende, falando: por que essa arma? Não, porque você sabe, há muitas pessoas equivocadas aqui na Índia, mas nós não podemos usar de uma arma de guerra. E ele então deixa a sua arma. E Gandhi vai com seu amigo, suas sobrinhas, para aquela tarde, onde um equivocado o chama Muhammad, em que ele olha e ele então dispara a arma que tira a sua vida física. Então, quando se quer acabar com uma ideia que lhe retira a vida física, aí que propaga, né? Aí propaga mais. Aí propaga mais. E foi uma luta constante até a Índia se desfazer do jugo opressor. O mesmo poderíamos dizer de Nelson Mandela. Quantos anos ficou preso sem reagir? Porque era humilde de coração, porque era simples, porque entendeu o pensamento do Cristo. Então, olha, como entender as bem-aventuranças conferidas por Jesus aos pobres de espírito? Então, ele se referia às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição. Vocês conhecem alguém que é simples e singelo, gente? É despido, então, desse espírito de ambição? Ah, tem muitos, né? Tem muitos, né? Mas por que eles não são exaltados? Porque os jornais,
As mídias querem exaltar a violência, a tragédia, não é? Que bem próximo de nós, ó. Uma senhorinha dona Lourdinha, não era? Bem perto da Monsenhor Eduardo. Ninguém conheceu a dona Lourdinha? Dava passe nas pessoas todos os dias de manhã. Uma alma singela, simples, desprovida de ambição. Renunciou, porque entendeu o pensamento do Cristo, do amor ao próximo. Também tinha também tinha um aqui em Uberaba, vocês devem conhecer, não devem? Poucas pessoas conhecem. Em Uberaba não tinha um assim? Quem era, será? Chico, né? Chico teve muitos exemplos para nós, não teve? Muitos. Mas muitos pensam, mas era bom demais ser o Chico, né? Possuir todas as mediunidades, né? E a assistência dos espíritos. Nossa, o Emmanuel, a Sheila, né? Todos esses espíritos que André Luiz comunicava com o Chico. Bom demais, não é? Ótimo. Mas será que nós teremos a condição de renúncia que esse homem teve? Para ser simples, uma alma singela? Não é fácil. Tem que ter muita renúncia, não tem? Opressão da própria família. Da própria família. Lembra um episódio aqui? Quando um irmão equivocado entra na casa, lá em Pedro Leopoldo, na casa do Chico, do pai, e pega as coisas lá, rouba. O pai do Chico, que era duro, falou: Chico, você fica de prontidão essa noite. Quando o humilhante aparecer, você pega ele. E o Chico ficou lá, sentadinho, esperando. O homem veio, pé por pé. Entrou, foi no guarda-roupa, o paletó, do Chico. Saiu. O Chico ficou quietinho. Fez nada. Será que nós ficaríamos quietinhos, gente? Não, né? Mas tinha uma surpresinha para esse rapaz equivocado, né? Lá na frente, o rapaz foi a mão no bolso para ver se achava algum dinheiro, né? Encontrou só um bilhete. Vai com Deus. Um bilhete endossado com amor. Será que ele voltaria lá de novo? Não, né? Em outra oportunidade, no fundo da casa, o Chico tinha um galinheiro. E as galinhas começaram a sumir. E o Chico já sabia que a vizinha é que estava pegando as galinhas. Mas o que fazer, né? Meu irmão falou: não, Chico, então faça um galinheiro de verdade, fecha com tela, coloca um cadeado. Então vem com duas chaves o cadeado, né? Uma vai com você, a outra você vai colocar na mão da vizinha que está pegando as galinhas. Poxa, mas vai dar a chave da galinha pro lobo? Mas ele fez. Olha, minha senhora, como a gente é muito amigo, e que a senhora me ama muito, eu também a amo, a senhora é muito honesta, vou dar a chave para a senhora, galinheiro. Vocês acham que ela roubou mais galinha, gente? Nenhuma mais. Nenhuma mais. As almas simples e singelas, como resolvem a situação? Sem opressão, sem violência, sem queixa, sem briga. Não é mais fácil resolver assim? No amor? Do que na briga? Porque todo mundo sabe como começa uma briga, né? Mas ninguém sabe como vai terminar.
pode se criar um inimigo. Vai ficar séculos como nosso perseguidor. Às vezes por causa de coisas simples, passageiras, fúteis, como bens materiais. Ou nosso amigo lá, né, que estava com o Luiz, o Silas, que já tinha uma certa evolução e que poderia passar do plano que ele estava, de nosso lar, para um plano mais evoluído. Mas ele não tinha permissão para ir. Por quê? Porque tinha uma alma, uma pessoa a quem ele tinha convivido no passado que ele a prejudicou. E onde ela estava? Em que situação que ela está? Ele não sabe. Então imagina, eu tinha que esperar o tempo até essa pessoa chegar numa condição mental em que ele pudesse voltar, os dois talvez reencarnar para quitar aquele débito, para depois ele ir. Então imagina a questão dos vínculos. Dos vínculos, quando nós nos vinculamos com pessoas equivocadamente, sem necessidade. Se a gente for como o Cristo pediu aqui, ó, simples e singelo, não vai acontecer. Mas a gente quer ser durão, né? Com quem você pensa estar falando? Você sabe quem sou eu? Ó, eu sou filho do juiz, sou filho do, ó nós aí. Ó nós aí com egoísmo, orgulho, né? Quando Pôncio Pilatos perguntou para o Cristo, tu és rei? Jesus não era rei, gente? Ele é. Ele é rei. Mas ele respondeu isso? Tu o dizes, se eu fosse rei, os meus ministros iriam interceder diante de mim? Porque o meu reino, ó, aí ele falou, o meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. A minha joia, o meu galardão, o meu pote de ouro, não é desse mundo. O nosso, não tem que ser. Não tem que ser. Então Emmanuel fala assim, não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito, um empreendedor, um visionário, milionário, um homem de espírito. Não é para esses aí. Jesus fala dos pobres de espírito, almas singelas, simples. Vamos lembrar do Jorge? Quem conheceu o Jorge? Não conheci não. É história só, né? Jorge era simples, não era? Simples. Um dodóizinho na boca, né? Uns feridinha. A minha tia parece que era um pouquinho atrasadinha, né? Mas o Chico amava, né? Amava. Ele vinha com o saco nas costas, saía lá de longe, no meio do mato, pegava aquela fila, as pessoas até se afastavam dele, né? Mau cheiro, né? Mau cheiro, tomava banho, o Jorge. E aí quando ele chegava diante do Chico, muitas pessoas ficavam nervosas, inquietas. Por que que o Chico dá atenção para esse mendigo? Por quê? O Chico dava atenção para ele. E ele declamava poesia, né? 1, 2, 3, e o povo naquela agonia. Esse Jorge não vai embora. Aí o Chico pediu para ele declamar a última poesia, da moça. Aí ele beijava o Chico. Como ele tinha ferida na boca, sangrava, né? Porque ele ria, sangrava. Ele beijava o Chico e ficava sangue no rosto do Chico.
Chico não limpava. Não limpava. Por quê? Amor, né, gente? Amor, simplicidade. E aí, quando Jorge desencarnou, quem veio buscar o Jorge? Jesus. Ah, mas Jesus? Ué, não foi o que o Cristo disse, ó? Bem-aventurados os simples, os mansos, os pacíficos. Agora, quantas vezes o Jorge foi desprezado na cidade? Quantas pessoas fecharam a porta para ele? Quantas pessoas fecharam o vidro do carro para não dar uma moedinha para ele? Né? Quantas pessoas olharam para ele com um olhar de suspeição, olhar de desdém? Quantas? Muitas, né? Muitas. Como também a dona Aparecida, né? Lá de Uberaba, do Hospital do Fogo Selvagem. Quando ela começou, com aquelas pessoas doentes que ninguém queria acolhê-las, ela ia nas casas com as pessoas doentes pedindo ajuda financeira. Por quê? Porque ela não tinha recurso. Ela era simples. Então, quando os doentes, aquela doença de fogo selvagem, tocavam nas grades pedindo ajuda, depois as pessoas iam lá com álcool limpar. Com medo de pegar. Olha o orgulho aí. Nós não falamos do orgulho agora mesmo? Olha o orgulho aí. Então, sem humildade, o homem se rebela. Porque não reconhece a fraqueza que lhe é peculiar. Nem se dá conta conscientemente de que logo mais será desatrelado do carro orgânico, nivelando-se a todos os demais no vaso sepulcral. Ou seja, quando nós falamos para o cemitério no sepulcro, gente, nivelou todo mundo. Aí não tem riqueza, aí não tem patente, aí não adianta falar, eu sou filho do, eu sou, não é mais. Não é mais. Está todo mundo nivelado. Então, o que foi que Jesus disse para os fariseus? Quando os fariseus vinham tentá-lo, né? Como, olha, seus discípulos comem sem lavar as mãos. Vocês não comem às vezes, de vez em quando sem lavar as mãos? Não, gente, eu como. Se apegavam à lei, né? Os mínimos detalhes. Esqueciam do espírito, da humildade, da simplicidade. Então, o que foi que Jesus disse para os fariseus? Sepulcros caiados por fora, mas por dentro, cheio de podridão. O sepulcro está lá, o que passava nele? Cal, né? Cal, para ficar branquinho. Então, por fora é branquinho, mas por dentro está podre, né? Eu chamo eles de sepulcros caiados. E falou mais, falou, o que macula o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Porque o que sai parte do coração. Então, o que é que está saindo da nossa boca? O que é que está partindo do nosso coração? Analisemos, né? E pensemos. Então, Emmanuel fala assim, que quando o amor se envenena com os tóxicos das paixões dissolventes, o ser humano se desorganiza e se degrada nos conflitos destrutivos. Então, muitas vezes a gente se apaixona, né? Paixão, né? Você pensa que é amor, né? Qual a diferença entre paixão e amor, vocês sabem?
Qual a diferença de paixão e amor? O Chico respondeu. Os mais velhos que vão lembrar. Vocês se lembram, lá em São Paulo, do edifício Joelma? O edifício que pegou fogo? Muitas pessoas morreram queimadas. A paixão é assim. É como o edifício Joelma. Queima e passa. E o amor fica. O amor perdura. O amor é para sempre. E quando se ama, desapega. Desapega. Porque se eu a amo, mas ela entende que ela ama outro. Então, se eu a amo, eu liberto. Eu entendo que a felicidade dela não é comigo. Então, se eu a amo, eu a deixo livre. Não aquela questão, isso não é minha, não é de mais ninguém. Isso é amor. É paixão. Então, em tudo, devemos nos desapegar. Carro, desapega. Fazenda, empresa. E Jesus vai mais além, fala assim, cabe a todos vigiar as nascentes do coração, de modo que os seus inimigos íntimos cedam lugar aos sentimentos nobres, travando essa batalha sem quartel no campo da consciência. Eu vejo que a nossa consciência é eterna cobradora. Se equivocou? Prejudicou o próximo? A consciência está acusando. Está acusando. Consciência nos cobra, nos adverte. Não será uma luta rápida, porém contínua. Então, quando Jesus fala que nós temos que nos libertar dos 3 inimigos morais, não são as pessoas, que se encontram dentro de nós, que é o orgulho, o egoísmo, qual que é o terceiro? A ignorância. Então, não será uma luta rápida, porém contínua, lenta, se deve repetir. Quanto tempo que nós levamos para chegar até agora? Bom, devemos lembrar que a doutrina espírita nos ensina que essa é a nossa melhor versão. Essa é a nossa melhor versão. Imagine como nós somos lá para trás. Não podemos nem lembrar. Não fica ruim para nós. Essa é a nossa melhor versão, gente. Então, o quanto nós já vencemos de experiências. Fomos ricos, pobres. O que você pensar? Nós já fomos. Imagine que lá atrás, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala que nós somos os sobradores da última hora. E os da primeira hora já aceitaram os profetas lá atrás, antes do Cristo. Os da primeira hora compreenderam Jesus naquela época. Entenderam. Eram os mártires ébrios descendo ao circo para serem queimados, para serem devorados pelos leões, corajosos. Pessoas diziam, não vão, mas a consciência dizia, vai. Como Joana de Cusa, né? Joana de Ângeles, foi queimada com o filho. As pessoas falavam, não vai, ela diz, vai. A consciência dizia, vai, por amor ao Cristo. Que aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la. Aquele que perder por amor ao Cristo, achá-la. Não é a vida da matéria, não é a vida material, é a vida eterna do Espírito, que é para onde nós devemos voltar. Porque somos seres espirituais tendo uma vivência física. Então a nossa doutrina santa nos ensina de onde viemos, por que estamos aqui, qual o motivo da dor e para onde vamos. E essas respostas estão conosco. Nós já sabemos disso. O que falta então? Praticar.
praticar. Não dá ouvido ao mundo lá fora. Por exemplo, quando você está no seu trabalho e... eu acho que eu vou pegar um atestado médico e faltar. A consciência diz que está equivocado, não diz? Mas por que não todo mundo faz? Não, nem todo mundo. As que são com crenças honestas não fazem. Não fazem. O Raul Teixeira fala, né? Se você... Deu hora já? Estamos finalizando. Para finalizar, a Joana de Ângeles, né, mentora do Divaldo Franco, nos fala sobre consciência e libertação. Primeiro, administra os teus conflitos. Nós temos conflitos? Sim, claro, né? Por quê? Somos seres em evolução. Então, ela fala que o conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos o sofrem. Todos. Segundo, evita eleger homens modelos para seguires. Nós não podemos seguir os homens, por mais que eles sejam bons. Eles também são vulneráveis às dificuldades que experimentas. E às vezes comprometem-se, o que de maneira alguma deve constituir desestímulo. Mas o fulano era tão bom, olha o que ele fez. Ele não é meu exemplo. Isso não é desestímulo para mim, não, de forma alguma. Porque meu exemplo, meu modelo é quem? Jesus. Terceiro, concede-te maior dose de confiança nos teus valores. Todos nós temos valores. Todos nós já estamos há um mês, um ano, na doutrina espírita, já adquirimos valores morais. Então temos que ter mais confiança em nós. Porque já aprendemos, quando pequeninos, com as nossas mães, fazer prece. Não foi? Prece. Quarto, não te evadas ao enfrentamento de problemas usando expedientes falsos. Hoje eu não sento não, porque estou meio indisposto. Não acredito no cansaço. Pode ter certeza que o melhor lugar para nós é aqui. Porque esses expedientes falsos são comprometedores, que te surpreenderão mais tarde com dependências infelizes. Quinto, reage à depressão. Tem que reagir. Não pode entregar. Como? Trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Olha o trabalho aqui. Temos que trabalhar. Sem autopiedade. Sexto, tenha em mente que os teus não são os piores problemas. Quantas vezes nós nos vitimizamos achando e falando que os nossos problemas são os piores. Eu sou o mais importante, que eu sou o mais desditoso, que eu sou o mais pobre, que eu sou o mais... Não. Não são, com certeza não são. Os nossos problemas pesam o volume que lhes emprestas. Ou seja, meu problema vai ter o peso que eu vou colocar nele. Se eu achar que meu problema é grave demais, aí, pronto, você não vai fazer mais nada. Vai ficar parado ali. E a água parada, sagina. Mosquito da dengue. Sétimo, libera-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Quantas pessoas são queixosas demais, reclamam demais, só reclama, mas não faz nada. Reclama, mas tá ali parado.
não age, não trabalha, não estuda, só reclama. Pessoa assim, ninguém quer ficar perto, né? Oitavo, nunca cedas espaço a hora vazia, se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. Hora vazia. Hora vazia dá espaço para fofoca, não é? Para pensamento ruim. Então nós aprendemos que nós temos que nos perdoar e perdoar o próximo, não é? Mas é a hora vazia. O que acontece com a hora vazia? Nossa mente fica vulnerável. Os inimiguinhos, o obsessor, traz à nossa mente coisas do passado. Já está resolvido. E você se pega brigando com aquela pessoa de novo. Falando, hora vazia. Mente vazia. Nono, o que faças, faz o bem. Com dedicação. Com dedicação. Eu vou fazer a sopa aqui. Nessa hora, eu vou estar com pensamento ativo. Em oração. Eu vou pintar uma casa. Vou dedicar. Qualquer atividade. E décimo, lembra-te que és humano. E o processo de conscientização é lento. Que adquirirás segurança e lucidez através da ação contínua. Então, a autoconscientização. Aquilo que nós temos que ter. Que a nossa consciência seja livre, liberta dos preconceitos, das mazelas. Mas é assim, da noite pro dia? Não. É um processo lento, mas contínuo. Contínuo. Se eu cheguei até aqui no quinto degrau, não vou ficar estagnado, parado. Tem que passar pro sexto. E a vida nos impulsiona. O universo nos cobra mudança. Aquele homem velho, regado com pensamentos antigos, tem que ceder espaço para um homem novo. Pensamentos novos, de inovação, de amor, de simplicidade que o Cristo pediu para nós. Então devemos lembrar de pessoas simples e humildes que venceram o mundo material, venceram a si próprias. Então, quais são os nossos inimigos? São as pessoas? Não são. São dentro de nós. Orgulho, egoísmo e ignorância. Vencemos esses inimigos vorazes que estão dentro de nós. Sermos em paz com a nossa consciência. Uma pergunta, uma colocação? Tipo, eu acho. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Obrigado pelos gostinhos.